Olá, gente querida. Eu espero que Deus continue mantendo a cada um de vocês firme e forte pela sua graça e pelo seu poder. Aguentem os dias cinzas. Perseverem nesses dias maus, pois eles fazem parte da nossa jornada. A vida não é feita somente de dias ensolarados. Se fossem todos ensolarados, nossa vida não duraria muito, ela seria extinta. Por isso temos que aprender a conviver bem com todo tipo de dias, tanto com aqueles de céu de cruzeiro, como com outros bem carrancudos, difíceis. Dias cinzentos como o de hoje são importantes e até necessários para todos nós. Dias de chuva e, por vezes, de tempestades até são importantes. Aprendemos mais nesses dias do que naqueles longos dias de céu azul. Ontem eu estava falando sobre este Deus maravilhoso que ouve as nossas orações. Mais do que isso, num gesto impressionante, nós vimos que este Deus eterno e todo-poderoso inclina o seu ouvido para nós. A figura é de um Deus que se esforça para nos ouvir, que se aproxima de nós para nos ouvir. E mais do que isso, que faz de tudo e tem o maior prazer quando trazemos diante dele as nossas preces, as nossas súplicas e orações. É verdade que toda comunicação, para ser verdadeira e boa, tem que ser uma via de duas mãos. Temos que falar e ouvir. Numa via, temos que nos expressar. Dizer aquilo que pensamos, colocar para fora aquilo que nós sentimos, aquilo que se passa conosco. Noutra via, porém, precisamos aprender a ouvir. Também de nós se espera este mesmo gesto de interesse e atenção. Deus se inclina o seu ouvido para nós, mas também nós devemos inclinar o nosso ouvido para ele. Só então a verdadeira comunicação se torna concreta. Falamos e trazemos as nossas coisas diante de Deus e também nos aquietamos e abrimos os nossos ouvidos para que ele traga as suas coisas para nós. Aprendemos a ouvir o que ele tem para nos falar pessoalmente, e também aprendemos a lhe dizer aquilo que nós queremos lhe falar. Eu, a cada 2 anos, mais ou menos, vou fazer uma visita ao Dr. Roberto, meu otorrino-laringologista. Ele faz uns exames de rotina para ver se está tudo ok, com a minha garganta, com os meus ouvidos e com o meu nariz. E eu digo para vocês, toda vez que eu vou lá, ele retira um certo tipo de tampão de cera que foi se formando no meu canal auditivo. Pois eu aprendi que não se deve retirar esta cera que vai se formando ao longo do tempo em nosso canal auditivo. Ela está ali para nos proteger. Só que o seu excesso precisa ser retirado de vez em quando pelo médico. E confesso para vocês, eu saio de lá com uma sensação de estar ouvindo melhor. Talvez muita gente deveria fazer isso. Fazer esta limpeza de vez em quando, pois já não ouvem. São incapazes de discernir a voz de Deus. São incapazes de ouvir quando ele lhes fala. Deus gosta de nos ouvir, mas também gosta de ser ouvido.
Se você não tem ouvido o que ele fala, é hora de ir no otorrino. No oto, de uma forma especial, que no grego quer dizer ouvido. No mínimo, passe a fazer disso uma das suas orações e pedidos. Peça para que Deus mesmo lhe abra os ouvidos, para te ensinar a ouvir a sua voz. Ele fala conosco, muitas vezes também através dos outros. E nesse sentido, não podemos abdicar de uma das formas mais tradicionais e presentes de ouvir a voz de Deus, que é fazê-lo em nossas próprias casas, em nossas famílias. Assim, o Salmo 78, nosso salmo para o dia de hoje, reforça isso. Ele inicia com um apelo de Deus para que seus filhos prestem atenção às palavras da sua boca, especialmente através das histórias de fé e experiências narradas pelos pais. Como dizem os versos 3 e 4 desse salmo, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho e uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que o transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Assim dizem os versos 5 a 7. O devocionário Orando em Família dessa semana está tratando desse tema, da importância do testemunho dos pais e dos avós, da importância do mostrar e do falar da sua fé para os filhos e as novas gerações. Quantos dos nossos filhos e netos estão fora da igreja e longe de Deus porque não ouviram esse testemunho? Quantos estão longe de Deus porque não aprenderam a ouvir e reconhecer a voz de Deus em seu convívio familiar? Por outro lado, quantos estão firmes em Deus porque tiveram o privilégio de ter pais e avós lhes abrindo os ouvidos para as coisas de Deus? Chegaram à fé pelo testemunho dos mais velhos e da geração anterior de sua família. Nunca podemos nos furtar disso. O bom exemplo de pais, avós e avós, o seu testemunho fiel sempre será honrado por Deus. Suas orações serão ouvidas. Contem as histórias para os filhos e netos. Falem de Deus para eles. Como nós vemos ao longo do restante desse salmo, as histórias sendo narradas. Que ele nos inspire. Como também lemos no profeta Isaías, capítulo 50, 4 e 5, que o Senhor desperte os nossos ouvidos a cada manhã para que o ouçam e nos dê uma língua sábia para que tenhamos uma boa palavra alcançada. Um testemunho fiel para dar para aqueles que querem conhecer este maravilhoso Deus. Um forte abraço a todos e até.